Ah, o negócio da palavra. Aqui. Isso aqui. Não, aí você pode ir passando. Eu vou passar só o primeiro. Aí você, quando falar câmbio, a gente troca. Pronto. Aqui a gente vai fazer toda a introdução com esse slide atrás. Correto? Sim, mas aí vai aparecer a gente aqui quando estiver no ar. A gente pode começar então. Já está atrasado, cara. Então vamos lá. Atenção. Let's go. Vou para vocês, atenção. Obrigado. Beleza? Bom dia. Bom dia. Tudo bom, bem? Pessoal? Vamos começar a nossa primeira apresentação, a primeira jornada, na verdade, um modo diferente de apresentação. E essa história toda começou com o Pedro, meu colega aqui, nos conhecemos na pandemia. Esse foi um dos aspectos positivos. Num dos webinários que eu participei, a gente conversou e o Pedro Lins deu a ideia de a gente fazer uma apresentação interativa, né? Então o negócio evoluiu, acabamos chegando no estúdio. E essa história que nós vamos contar, ela vai trazer dilemas, questões que eu passei durante as viagens, e essa foi toda a contribuição que o Pedro trouxe para mim. Bom dia, Pedro. Bom dia, Betão. Tudo bem? Como é que Tudo está? ótimo. Tudo bem. Pessoal, então bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui hoje para iniciar o nosso primeiro encontro, que nós chamamos a Era da Otimização. Nosso objetivo, junto a vocês, é realmente trabalhar, através das jornadas, das viagens que o Beto fez, a gente discutir uma série de pontos que são dilemas para todos nós. Processo de tomada de decisão, de otimização de recursos, de refletirmos sobre experiências, vivências, o que a gente pode pegar dessas jornadas do Beto e trazemos para a nossa realidade. Então essa é a forma que nós vamos estar trabalhando e discutindo com vocês hoje. Tá certo, Beto? É isso aí. Para isso, eu queria começar agradecendo a Expense Reduction Analytics, a ERA, que foi uma empresa que acreditou no nosso projeto e resolveu apoiar essa iniciativa. E quando eles fizeram isso, na verdade, eles estavam imaginando de que forma eles poderiam apoiar nós, empresários, a discutirmos de formas inspiradoras, inovadoras e disruptivas, né, os grandes dilemas que nós encontramos no dia a dia dos nossos negócios. Então, nós estamos iniciando hoje dentro desse processo. Beto, como a gente havia combinado, nós vamos fazer essa jornada em duas etapas, correto? Hoje nós vamos contar uma série de histórias e passagens que você teve, e uma segunda na quinta-feira, no mesmo horário, na qual nós vamos trazer dicas para vocês de como a gente pode superar cenários tempestuosos em processo de tomada de decisão. Para essa primeira conversa, Beto, eu queria iniciar apresentando para todos vocês uma maneira mais interativa que nós vamos fazer o nosso encontro de hoje. Então eu vou pedir para vocês pegarem os seus celulares que tem leitor de QR Code e entrem neste site do AHA Slides. Aponta o telefone, né? Aponta o telefone, né, para o QR Code. Vocês vão entrar num site e esse site vocês vão ver a apresentação inteira também no seu celular. E em alguns momentos nós faremos várias interações com vocês. Nós vamos poder fazer pergunta para o Beto, nós vamos poder discutir, nós vamos ver as percepções de todos vocês em relação a isso. Caso vocês não tenham leitor de QR Code no seu celular, basta escrever este endereço aqui, ó, coloca na web ahaslides.com/era2508. Repetindo, vocês colocam ahaslides.com/era em letra maiúscula 2508 e vocês vão se conectar no nosso sistema interativo do AHA Slides. É isso aí. Vamos lá, Beto? Vamos iniciar a nossa primeira... Exatamente. Começar a contar a história, como ela começou, né? A inspiração toda de velejar veio pelo meu pai, italiano, velejador, velejava na Itália na época, nos anos 30, veio para o Brasil depois da guerra, e quando eu era pequeno meu pai contava histórias do mar, histórias que ficaram gravadas. Infelizmente ele partiu um pouco cedo,
e eu perdi meu professor. Então, de uma certa forma, eu fui procurar o meu pai no mar. Comecei correndo regatas em 82, aí está meu primeiro barco, o Krakatoa, esse azulzinho, e durante 10 anos me dediquei a competir no Brasil, Europa, nos Estados Unidos. Cheguei a ser campeão norte-americano em Chicago em 89, e essa frasezinha que está no rodapé dessa imagem, ela foi muito inspiradora na minha vida e me ajudou muito a me desenvolver, né? Seja humilde na vitória e curioso na derrota. Passado uns anos, eu não sabia para que lado que eu ia, e eu encontrei o Marcos Susbaca na rua, um grande amigo meu, velejador, e surgiu uma ideia louca de sair dos Estados Unidos para Ilhabela, de Miami precisamente, até Ilhabela velejando. Essa foi a primeira viagem. Só que normalmente quando você pensa numa viagem oceânica, você pensa num barco como esse, um barco cabinado, que tem recursos, tem água, energia, cama, cozinha, banheiro, proteção, equipamentos, enfim. E a gente, na verdade, pensou em sair de Miami com 2 Hobcats, né? Esse catamarã sem cabine, um barco totalmente aberto, onde a grande dificuldade é você não ter muito espaço para guardar os equipamentos, você não tem um lugar para dormir, você não tem um lugar para descansar, um lugar para levar água, enfim, os recursos que a gente precisava. Então o Marcos e eu, nessa primeira viagem, teve esse desafio, né? Eram 2 barcos, 4 velejadores, nós saímos de Miami, cruzamos todo o Caribe pulando de ilha, entramos no Orinoco, essa parte fluvial da viagem foi uma segunda parte que teve uma logística bem complexa, e depois, saindo em Belém, a gente desceu a costa brasileira, completando 289 dias de viagem. Essa viagem foi uma viagem onde tivemos muitos erros, obviamente, pelo fato da gente não ter experiência, mas foi a grande escola para nós. Depois de 289 dias num barco como esse, velejando de noite, velejando com mau tempo, a gente voltou para Ilhabela muito mais experiente. Passado alguns anos veio a segunda viagem, a Rota Austral, totalmente oposta à primeira. A primeira foi uma viagem tropical, essa segunda uma viagem que passava por baixo da América do Sul, dobrando o Cabo Horn, né, o último pedacinho de terra da América do Sul. É um lugar que tem 90 naufrágios registrados, um lugar muito perigoso para qualquer tipo de barco, muito mais para um barco como o nosso, né? Mas eram novamente 2 barcos, o Guy von Smith e eu, Felipe Santiago, 2 amigos argentinos, e passamos 170 dias viajando pela América do Sul, parando de praia em praia todos os dias. A logística já foi muito mais desenvolvida em relação à primeira. A gente já tinha telefone via satélite, já tinha meteorologia que a própria Marinha chilena nos fornecia. Então foi uma viagem que teve uma logística muito mais precisa em relação à primeira. Depois de dobrar o Cabo Horn e conhecer toda a Patagônia chilena, a gente considera que a gente passou por um teste de ferro, né, de fogo. 170 dias depois a gente chegou no Rio de Janeiro, a viagem deu certo, era uma viagem desacreditada da maioria das pessoas, e quando eu anunciei o projeto seguinte, que foi a travessia do Drake, todo mundo tinha certeza que a gente estava ficando louco, né? Ir para a Antártica num barco como esse, aberto, sem cabine, enfrentando o pior mar do mundo, dá para ver nessa imagem, né? Uma onda pegando de lado um navio no Drake. Mas esse projeto, ele é um pouco mais complexo, eu não vou contar ele agora aqui, mas resumidamente, ir para a Antártica num barco sem cabine envolve muitas questões de logística, um mar que tem uma água de 0 graus, as depressões, que são as tempestades, que 75% dos dias o Drake está com mau tempo. Enfim, foi um projeto que foi diferente dos 2 anteriores. Nós estávamos sozinhos e tínhamos um barco de apoio, o Kotik 2, que velejou 10, 15 milhas atrás da gente, né? A gente não via o barco praticamente, mas sabia que o nosso resgate, caso desse errado, estava logo ali a 1, 2, 3 horas de tempo. Desenvolvemos um barco, o Duncan e eu, a gente construímos esse barco no Rio de Janeiro. Foi o único barco que foi construído até então, os outros barcos eram originais, e o Duncan e eu saímos para essa travessia de 500 milhas, mais ou menos 900 quilômetros,
onde a gente passou 88 horas acordado, velejando, até chegar em Deception Island, que foi a primeira escala da viagem, e depois a gente seguiu até o continente antártico junto com o Kotik. Essa viagem aconteceu em 2003. Em 2004 veio a quarta viagem, Miami e Nova York. Na verdade foi uma competição, uma regata de 16 barcos. O único barco brasileiro era o nosso, os outros eram barcos americanos. Foi a regata mais longa da minha vida, a maior regata do mundo para esse tipo de barco. Um catamarã de 20 pés, um barco bastante rápido, muito radical. E durante 12 dias o Duncan e eu competimos contra 15 times americanos. Terminamos em segundo lugar, foi um resultado surpreendente. E no ano seguinte, 2005, o Duncan não pôde continuar velejando comigo, entrou o Felipe Whittaker. Nós fizemos Nova York e Groenlândia na rota polar, rota boreal, desculpe. E foi a quinta viagem, novamente um barco sozinho. Quando chegou lá em cima, já próximo do Labrador, para a Groenlândia, o Kotik fez o apoio para a gente e terminamos a quinta viagem em barcos sem cabine e de menos de 21 pés. O que aconteceu é que já não tinha mais espaço, nem para ir para o norte, nem para o sul. Então nós decidimos, o Igor e eu, o filho do Oleg, o comandante do Kotik, fazer um projeto muito ousado, atravessar o Pacífico. Significa fazer 17 mil quilômetros, totalmente diferente de uma viagem costeira, como foram as viagens anteriores, porque a gente não tinha lugar para parar propriamente, né? As escalas são muito distantes, né? Quando você sai do Chile de Vinha del Mar, a primeira terra, que é a Ilha de Páscoa, ela está a 4 mil quilômetros. Quer dizer, como é que você vai levar água, suprimentos, um barco sozinho, numa região que não tem tráfego marítimo, quer dizer, se der algum problema você não tem socorro. Foi realmente uma viagem muito transformadora na nossa, foi um grande salto, né? Literalmente, né? 17 mil quilômetros foi um grande salto, né? E foi uma viagem que muitas coisas deram errada. E veio a sétima viagem, que foi a travessia do Atlântico, juntamente com o Igor, né? Meu companheiro de Pacífico. Nós, em 2013, cruzamos de Cape Town para Ilhabela. Foi a única viagem que nós fizemos sem escalas. No dia que a gente saiu de Cape Town, a gente sabia que só viria terra no Brasil. Então, nós tínhamos que contar somente conosco. O barco foi construído na Alemanha e esse barco foi já o resultado da evolução de 6 viagens anteriores, né? Foi o único barco que não quebrou durante a viagem. E foi um grande aprendizado acumulado durante muitos dias no mar, né? Essa viagem terminou em Ilhabela, na BL3, na Praia da Armação, como as outras duas, né? Miami Ilhabela e Chile Ilhabela. Essas 7 viagens representam mais de 60 mil quilômetros navegados e não sei nem quantos dias no mar, mas muito mais do que 1000 dias. E esse aprendizado começou, né, como eu contei, em 94. Né? A viagem de 94, na verdade, começou em 93 com o planejamento dela. Né? Então agora, Pedro, eu vou contar um pouco mais sobre a primeira viagem e os dilemas que a gente enfrentou. Legal. Acho que é importante, Beto, a gente discutir também com os nossos participantes quais são os erros, quais são os acertos, né? Como você faz uma mudança rápida em relação aos objetivos de uma viagem e quais são os desafios que a gente encontra em cima disso e como nós podemos utilizar a sua experiência para trazer para o nosso dia a dia. Como é que os empresários, como é que os nossos participantes podem olhar os seus negócios e imaginar o meu negócio em relação a um barco ou vice-versa. Eu costumo brincar nas minhas apresentações, eu falo que o meu negócio é exatamente igual de todo mundo. A única diferença é que a minha mesa é um pouco mais molhada, né? Mas eu tomo decisão, a gente faz gestão de recursos, não tomo decisões sozinho, sempre são tomadas com várias pessoas, né? Eu nunca velejei sozinho, vamos deixar claro aqui, foram muitos amigos que eu tive, eu vou contar a história das viagens, vou citar os nomes dessas pessoas. E começou com a primeira viagem, né? Miami Ilhabela, quando eu contei, o Marcos Susbacher e eu, a gente, em 93, decidiu fazer essa viagem.
Passamos o ano todo, enfim, no mercado, captando recursos, fazendo a logística, do que a gente imaginava do que era logística. Era muito difícil na época montar um projeto sem o recurso da internet, né, de você pesquisar. Tanto é que a parte fluvial da viagem foi toda baseada num livro de histórias do Humboldt, que em 1800 passou por essa parte fluvial do Orinoco e o Cassiquiare. Então a logística nunca foi precisa no começo, porque a gente não tinha histórico, né? Então nós compramos 2 Hobbycats em Miami, 2 barcos originais de fábrica, né, da Hobbycat, que é um fabricante americano de catamarãs, e passamos 50 dias em Miami montando o barco e comprando equipamento. E a gente comprou várias coisas, né, que a gente imaginou que a gente precisava. E nessa hora, Beto, que eu queria provocar um pouco você Sim. e provocar os nossos participantes. Olhando essa ideia de equipamentos, o que a gente precisaria levar? O que vocês levariam numa viagem de Miami a Ilhabela de Hobbycat? Quais são os equipamentos que a gente precisa levar? Quais são os equipamentos que nós levaríamos? Pensando nesse processo, eu queria provocar vocês a me ajudarem a responder o que nós levaríamos. Então eu vou pedir de novo, quem ainda não conseguiu entrar, é só clicar o teu celular no leitor de QR Code e vocês vão entrar nessa apresentação para a gente fazer ela de forma interativa. Quem não tiver o leitor de QR Code no seu celular, basta colocar esse endereço no seu link de internet, ahaslides.com/era em letra maiúscula 2508. E aí nós vamos provocar vocês a esse processo de interação. Tudo bem? Vamos lá? Primeira pergunta, primeira interação com vocês. Nós temos aqui uma pergunta. Quais recursos vocês acham que são vitais para uma travessia? Nós temos ali 8 opções de recursos e você tem a opção de levar 4 deles. O que você vai levar e o que você vai abrir mão? Então vamos lá. Bote salva-vida, GPS, alimento, caixa de fósforo, rádio, sinalizador, medicamentos ou dessalinizador. Toda hora que você colocar a sua resposta, automaticamente a gente vai ver de todos os participantes quais são as nossas opções. Bom, bolsa salva-vida está em último. Caixa de fósforo, ninguém está pensando. Ninguém está pegando caixa de fósforo, Beto. Ninguém quer. GPS bastante. Alimento, óbvio, todo mundo quer comer. Saco vazio não para em pé. Não para a pé. Vamos ver, olha a interação. O alimento, lógico, né? É o mais óbvio, porque todo mundo precisa comer. Mas olha, uma coisa interessante, né? Eu falei uma história para o Pedro outro dia, que nós levamos várias caixas de fósforo, vários isqueiros, porque sem o isqueiro, a caixa de fósforo, a gente não consegue ligar o fogareiro, não consegue cozinhar. Então ninguém imagina o quanto importante é. E a gente leva vários e coloca em vários lugares diferentes do barco, porque se molhar, se perder, a gente não vai ficar sem o fósforo, né? Ou sem o isqueiro, né? Interessante que não tem muita opção. Quem não conhece muito acha que caixa de fósforo não é tão importante, está certo, Beto? Óbvio que alimento mas o que eu posso levar e o que eu posso jogar em cima disso? Exatamente. Esse exercício não é óbvio que a gente precisa de tudo, né? Mas é só para fazer um exercício de imaginação, de pensar como nós temos dilemas num barco que é pequeno, onde a gente pensa o tempo todo em relação a peso versus funcionalidade, né? Exato. E em cima disso, né, Beto, a gente trazendo, vamos dizer, para o nosso lado, para o mundo corporativo, nós temos esse mesmo dilema. Sim. Quais recursos que eu realmente preciso, que eu vou usar, que eu vou ter dentro da minha organização e quais eu posso abrir mão ou quais eu não preciso fazer um investimento nele agora. Principalmente numa época de crise, né? Uma época de crise a gente tem que fazer corte. Exatamente. E a gente considera que quando a gente começa uma viagem num barco como o nosso, a gente está em crise, porque o barco é tão pequeno que no dia que a gente sai, a gente estabelece uma crise que a gente tem que gerir. Exatamente. Aí quais recursos você vai ter nessa crise, aquilo que você vai levar e aquilo que você
abrirá a mão. Exatamente. Então esse é o negócio. Vamos ouvir então um pouquinho a história que você tem para nos contar da Mary Wells? Essa história, essa senhora que está na tela é uma história muito boa, porque o que aconteceu é que nós estávamos em Miami montando os barcos, o Marcos, eu, o Gui, o Nando e o Pablo, que é o cinegrafista desse primeiro trecho. E aí se aproximou um casal para conversar. Essa história ficou esquecida, eu não me lembrava mais dessa história. O que aconteceu é que em 2003 eu estava na internet procurando notícias que saíram pelo mundo da travessia do Drake, né? Já havíamos passado 9 anos desde a primeira viagem. E aí eu vejo numa revista americana eletrônica chamada Cat Sailor um chat entre essa senhora, Mary Wells, e um velejador, onde essa senhora falava assim: escuta, esse sul-africano, esse brasileiro que chegaram na Antártica, será que tem alguma coisa a ver com os brasileiros loucos que eu vi em Miami em 94? Aí o cara fala assim: não, por quê? Não, porque eu estava com meu marido em Miami, no Yacht Club de Miami, e eu encontrei uns brasileiros que estavam indo para a América do Sul de Hobbycat. Eu fui conversar com um deles e perguntei para eles se eles conheciam aquele barco, para onde eles estavam indo. Ele me respondeu porque estavam indo para o Brasil. Eu fiquei assustada quando eu vi o barco, né? Aí eu perguntei se eles tinham prática, né? Se eles conheciam aquele modelo, e ele falou que não. Aí perguntei se toda aquela carga que estava espalhada no gramado ia caber no barco, e se eles já testaram o barco com peso. E ele disse que não. E eu fiquei assustada. E eu, quando eu comecei a ler isso, imagina, 9 anos depois, eu lembrei, eu falei: nossa, teve uma mulher que falou comigo mesmo. E de fato, eu não lembro o que eu falei para a mulher, mas como ela estava escrevendo ali, eu falei: essa mulher tinha razão. A gente não tinha ideia do que a gente tinha que levar, a gente não tinha ideia do que o que era importante e o que não era. E nós saímos de Miami com 125 quilos de carga em cada um dos barcos. E durante a viagem, o exercício foi entender o que era importante e o que não era. E a gente viu que o barco estava muito pesado na saída de Miami, né? Até porque tinham 5 tripulantes, né? 2 num barco e 3 no outro. Esse cinegrafista, o Pablo, acabou saindo alguns dias depois porque não tinha como velejar tão carregado, e enfim, a gente tinha que filmar a viagem, não dava para ter um cinegrafista, nós tínhamos que ser o cinegrafista, né? O Gui, no caso, já era o fotógrafo, né? O Gui Van Smith. Então, dessa feita, a gente saiu pulando de ilha em ilha, né? A ideia era essa, a gente tinha um barco muito pequeno, a gente tinha que todo dia chegar em alguma ilha para dormir e acampar. Então, os nossos primeiros acampamentos foram em ilhas coralinas, nas Bahamas. Já tivemos algumas travessias com vento forte no começo. Na metade do Caribe, as primeiras velejadas noturnas, que também foi um aprendizado. A gente não tinha ideia como velejar 2 barcos de noite sem nos perdermos, né? Tem que lembrar que um barco como esse não tem luz, né, no top do mastro, não é um barco que tem iluminação, tem energia, né? Então, nós improvisamos muitas coisas nessa fase do Caribe. Aconteceram pequenos acidentes, meu barco bateu num banco de coral, a gente quase afundou, nos perdemos no mar de noite uma vez, foi um momento super tenso da viagem, e pegamos os primeiros dias de muito vento, com o mar muito alto, muito grande, o barco surfando muito. Então foram 100 dias de muito aprendizado nessa parte do Caribe até chegar na Venezuela, né? Aqui mostra a nossa casa, a nossa barraca. Era assim que a gente dormia nas praias, cada vez que a gente encontrava um lugar. E no dia seguinte a gente saía para o mar. Aqui já na foz do Rio Orinoco, a viagem mudava completamente. Nós tínhamos que montar uma logística, quer dizer, o planejamento já havia sido feito no Brasil. Nós construímos uma barraca nos Estados Unidos para essa parte fluvial. Essa barraca foi feita em Miami, em Key Largo, mais precisamente, foi mandada de avião para a Venezuela, e quando nós entramos nessa parte fluvial, a barraca foi instalada num dos Hobbycats, e o outro Hobbycat levava gasolina, como vocês estão vendo aqui, tem 200 litros de gasolina. E aqui está a nossa casa flutuante, que era uma mistura de jangada com barraca, né? A nossa jangada high-tech, como o Marcos apelidou carinhosamente. E essa barraca era prova de chuva, prova de insetos, e nós 4 dormíamos à noite todas as vezes que a gente parava. Para vocês terem ideia, essa parte fluvial do Orinoco, Cassiquiare, Rio Negro, Amazonas, foram 75 dias e 5.200 quilômetros, mais ou menos.
Foi uma vida, praticamente, uma viagem dentro da viagem. A gente escalou o Pico da Neblina, enfim, foi uma experiência maravilhosa de conhecer a Amazônia como pouca gente conheceu e refazendo a viagem que o Humboldt, Alexander von Humboldt, havia feito em 1800. E essa ideia desse roteiro veio do Marcus Sussbacher, que era meu sócio desse projeto, que leu esse livro e depois eu acabei lendo essa história. E foi uma viagem muito épica, né? Pelo fato da gente refazer um caminho de 200 anos atrás, que nunca mais ninguém havia feito. 75 dias depois, nós chegamos em Belém. Em Belém a gente tirou barraca, motor, né? Obviamente a gente usou motor de popa nessa parte fluvial e voltamos para o mar. E aí veio uma pedreira, né? Belém Natal, a velejada é contra o vento, ela é contra as ondas, é contra a correnteza, é contra a natureza. A gente passou 50 dias para fazer 1000 milhas, foi o trecho que a gente mais despiu o barco de peso. A gente deixou o barco o mais leve possível, porque o barco quebrava muito nesse trecho. Dá para ver aqui, o mastro caiu várias vezes, várias travessas que junto os dois cascos foram quebradas. Os cabos de aço que seguram o mastro quebraram mais de 20 vezes, e isso estava ligado ao peso, né? Então a gente sabia que quanto mais a gente estivesse leve, menos a gente ia quebrar. E essa fase foi a fase mais dolorida, vamos dizer assim, da viagem, para o barco, para nós, o estresse, né, de quebrar o barco todo dia, não saber se a gente ia chegar. Nessa fase da viagem a gente conheceu muitos pescadores. Os pescadores, para nós, os jangadeiros, são os anjos da guarda, né? Eles nos auxiliaram muitas vezes, né? Quando a gente estava quebrado no meio do mar, dando reboque, enfim, procurando lugares para reparar o barco, né? Mas foi uma viagem onde a gente foi muito perseverante, teimoso, insistente, e 289 dias depois, praticamente 10 meses, nós chegamos em Ilhabela, os 2 barcos, e essa frase, ela, para mim, ela diz tudo em relação a essa maneira de velejar, né? A princípio, quando o Marcos e eu fizemos essa primeira viagem, nós imaginávamos que esse seria o maior salto que um barco como esse podia fazer. Mas depois de chegar em Ilhabela, olhando para aqueles barcos na praia, né, aquelas 2 jangadinhas, veio essa reflexão: onde mais a gente pode ir tão longe com tão pouco, né, Pedro? E esse é um exercício bom para a vida, porque eu passei 289 dias com praticamente nada: 3 camisetas, 3 bermudas, uma sandália havaiana, um casaco náutico, e foi um ano muito feliz. Não comprei absolutamente nada. Não tinha nenhuma loja para você passar em nada, né? Não sente vontade, né? Comprar, muitas vezes parece que é um impulso de algo que está te faltando, mas não está faltando, né? E a gente tinha tudo nesse barco, né? E com tão pouco a gente foi tão feliz, né? E também eu voltei para São Paulo diferente em relação ao consumo de alimentos, como a gente gasta água em casa desnecessário, energia, a gente come, joga comida fora. No barco a gente sabe se a gente tem 3 maçãs ou tem 2. Então o fato de você saber exatamente o que você tem e poder contar, você passa a não ser perdulário. Você é um perdulário quando você acha que os recursos estão ali infinitos, né? E dentro desse processo, qual foi o seu grande aprendizado em relação, por exemplo, a peso de equipamentos que você pegou? Você falou que saiu com 125 quilos. Sim, e chegamos com 70 a 75 quilos cada barco, ou seja, 100 quilos a mais. 110 quilos a mais. Como é que foi isso em relação a um projeto desse? Esse é um processo de desapego, primeiro, né? Quando você tem que se desfazer de coisas que você acha que são necessárias na sua vida. É um exercício de inteligência, de você saber priorizar aquilo que te leva longe, aquilo que não te leva. E a gente tem que olhar para essa questão de uma forma ampla, porque é o peso do corpo, são os recursos que você precisa, são as coisas que você não precisa levar na vida, como ressentimento, como mágoa,
que isso também interfere na tua vida pessoal e na tua vida corporativa. Não tem essa diferença de vida corporativa para a vida pessoal. A vida é uma só. Então, na otimização de recursos, a gente não está falando só de recursos materiais, né? Você está falando também de pensamentos, ideias, de objetivos, de como levar esse processo. Ser mais rápido, ser mais leve, né? Porque quando você é leve, você é rápido. E quando você é rápido e leve, você consegue andar muito mais longe, né? E eu acho que o propósito da nossa existência é ir longe, né? Então esse projeto, né, do Viaje Leve, Viaje Longe, foi baseado nisso. Vocês desenvolveram esse processo de quanto menos equipamentos, eu vou dizer assim, quanto menos coisas não necessárias eu não levar, eu vou mais longe, eu vou mais a fundo e tenho mais resultado. Legal. Vamos aproveitar, Beto, e provocar um pouco os nossos participantes. Eu queria sugerir para vocês o seguinte: imagina que hoje à noite vocês vão fazer uma visita à casa de uma amiga, né? O que você contaria para ela? Qual foi o seu grande aprendizado? Qual foi a sua grande lição em relação a essa primeira travessia que o Beto fez entre Miami e Ilhabela? O que veio para vocês? Qual foi o aprendizado? E o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? Vocês têm aí capacidade de fazer um pequeno texto. Se vocês colocarem o nome de vocês na frente, até melhor, porque a gente faz uma interação mais específica. Eu esqueci de falar, então desculpa. Coloquem seu nome e qual foi o grande aprendizado que vocês tiveram nessa primeira travessia do Beto? Muito bom. Estou curioso para... Vamos ver. Já temos ali uma primeira resposta: fazer mais com menos. Isso é muito legal. Essa é uma ordem para esses tempos, né? Hoje em dia, com a pandemia, o mundo está mudando. A gente está saindo do mundo dos desejos para o mundo das necessidades, né? Perfeito. E dentro desse processo também, Beto, enquanto a gente está vendo aí algumas respostas, né? Cadu, Fernando, já a gente entra em cima deles. Como é que você faz esse processo de mudanças rápidos, né? Então você contou ali, tem uma parte dessa viagem que você acabou não entrando, mas eu gostaria que você provocasse, enquanto os nossos participantes vão respondendo, que você falou que todo mundo, eu pelo menos tenho uma grande impressão de que a grande tensão de uma viagem dessa é quando tem tempestade. A gente sempre acha que a tempestade é o pepino. E você falou que o seu pepino foi na calmaria, que a tempestade não é problema. Sim. Como é que é essa história? Aí já a gente comenta. Na verdade, a gente não sai para uma viagem de 10 meses, sei lá, de 6 meses, imaginando que não vai pegar mau tempo, né? Só vai ter vento favorável, vento leve, e não é assim. A gente sabe que vão ter dias pesados, dias de vento ruim, de vento contra, de vento favorável, dias lindos, dias quentes, dias frios. E a gente também sabe que vão ter dias que não tem vento, né? Muitas vezes tem que remar no barco, né? E outras vezes não dá para remar porque você está muito longe. E, ironicamente, para nós, os dias mais difíceis não foram os dias de mau tempo. Foram sim os dias de calmaria, porque a calmaria, no final, virou a tempestade dentro de cada um, né? Dentro da mente de cada um. E você percebe que ao ficar sem vento, você está sem o recurso mais importante de um barco à vela, né? Que é aquilo que faz você andar, né? E eu trago até essa situação para os tempos que nós começamos a viver desde março para cá, né? Quando tiraram o vento do mundo, né? Que as empresas, as pessoas, todas tiveram que ficar nas suas casas, diminuir a sua atividade profissional e as tempestades ocorreram dentro das mentes de todos nós, né? Era uma calmaria com uma tempestade dentro de cada um. E como cada um teve que lidar com essa tempestade, e está sendo uma experiência, um aprendizado importantíssimo, Pedro. Legal. Beto, como você está vendo aqui, nós temos dezenas aqui de comentários. Nossa Senhora. Para a gente poder trazer e comentar ou bater um pouco junto aos nossos participantes do que eles comentam, do que eles acham, do que eles perceberam, né? Sim. Então, olhando aqui,
tem, Lohan, conseguir enxergar necessidade acima de vaidade, exatamente. Jaime, planejamento é a chave, priorização e gestão de recursos, trabalho de equipe e mudanças de rota ao longo da travessia. Sim. Débora, sendo leve, vamos mais longe, mais rápido. Fernando, resiliência e organização. Resiliência... Como você faz essa parte de resiliência e organização? Acho que é uma boa provocação, Fernando. Obrigado. A resiliência, ela vem junto com a viagem, no momento que você se dispõe a passar um ano num barco aberto, né? Você já sai de casa sabendo que você não vai ter uma cama, que você muitas noites não vai dormir, que você não vai comer aquela comida que você está acostumado, você vai comer comida liofilizada, desidratada, que você vai passar várias horas fazendo uma atividade física que pode ser exaustiva, que você vai ter que ter paciência, que você vai ter que saber lidar com os teus companheiros, principalmente lidar com você. Muitas pessoas me perguntam sobre a questão da solidão. Eu, sinceramente, nunca me senti só, já me senti mais só aqui em São Paulo do que no meio do mar. No meio do mar... Em cima desse ponto, Beto, eu queria provocar até um comentário aqui do Cadu Lemos, que ele fala: ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, as grandes travessias você sempre fez com 2 pessoas. Ou 4 ou... 4 pessoas, mas as grandes, né? Atlântico, Pacífico, né? O próprio Drake. Como é isso para você? Como é que é fazer algo dividindo com uma pessoa? E uma vez você me ensinou de um negócio de ter o outro como foco. Sim. Isso para mim foi uma coisa que pegou bastante. Assim, primeiro que nesse barco que a gente está, vamos dizer, velejando, tem 2 pessoas ou 4, mas existe uma equipe de apoio, né? Existe meteorologista, existe a pessoa que construiu o barco, existe a pessoa que construiu as velas. Então, na viagem da Antártica, mais ou menos, a gente contava com umas 50 pessoas invisíveis, que não estavam ali no barco propriamente, mas que estavam contribuindo para o barco estar ali velejando. A outra questão é que quando a gente pensa em equipe, pensa em trabalho, né, em resiliência, esse tipo de coisa, num barco tão pequeno e tão difícil de velejar, nós aprendemos, e isso aconteceu no Pacífico e no Atlântico, e também no Drake, né, que a gente tem que cuidar do outro, né? A gente tira o foco da gente e põe o foco no outro. Não é que eu não cuido de mim, mas eu coloco toda a minha atenção no meu companheiro e meu companheiro coloca atenção em mim. E então tem os dias que você não está bem, que teu companheiro pode ficar no leme 6, 8 horas para você, porque tem que descansar, porque mareou, isso aconteceu comigo. E também teve dias que o Igor, por exemplo, no Pacífico também não acordou bem e eu fiquei no lugar dele. E foi assim que a gente atravessou o Pacífico, o Atlântico, foi para a Antártica, um cuidando do outro. E acontece uma coisa interessante. Na hora que você tira o foco de você, primeiro que você sai da vitimização, você tira a coisa do ego, de ser eu. Você vai cuidar do outro. E quando você está cuidando do outro, a tua autoestima aumenta. Quando o outro está cuidando de você, acontece de você passar a confiar naquela pessoa. Isso num trabalho de equipe é fundamental. Essa combinação de autoestima, né, de você saber que você é importante, você está ajudando a pessoa, e de confiança, que você está recebendo aquele apoio numa hora importante, num mau tempo, num dia ruim, isso gera cumplicidade. E são 2 coisas que fazem a gente atravessar um oceano basicamente, numa equipe. A cumplicidade, porque ela é a força motriz, né? Porque dentro dela existe muita confiança, ela que nos faz ter uma estrutura emocional, e a outra é a confiança em você mesmo também. Essa é uma coisa importante, muito importante, é você confiar na tua capacidade, naquilo que você se desenvolveu. Porque se você não confia em você, você não vai confiar na tua mente. E o que te faz vencer uma tempestade não é vencer a tempestade, é vencer a sua mente. Muita gente pergunta: você não tem medo da tempestade? Como que vocês enfrentam? A tempestade é uma força muito maior que a gente usa aquela energia.
Mas, na verdade, naquele momento, a gente está vencendo a nossa mente. Vencendo a programação de medo, vencendo aquela ideia de que nós não somos capazes. Passando uma superação. Eu queria puxar um pouco o tema, Beto, para uma série de comentários que tem aqui em relação um pouco a planejamento e desapego, né? Então, aqui nós temos, né, planejamento e desapego, com o aprendizado dessa pessoa. Toda jornada, né, toda boa jornada começa a partir de um bom planejamento. E o Anderson, junto com a Rosa e o Alexandre, trazem algumas coisas que eu achei interessantes. Então, o aprendizado com gestão de recursos, usar o necessário e praticar o desapego, né, como ele coloca ali, desapego emocional e material. Ele diz que tem uma frase que ele gosta muito, quer dizer, mantenha as coisas simples e não complexas, né? Complexo falha. Sim, verdade. Depois a Rose traz um processo sobre como lidar com as adversidades, que a vida é um grande desafio, e o Fábio coloca que um bom propósito é o melhor combustível para a gente transpor as nossas barreiras. Como é que é um processo de planejamento, Beto, de uma viagem como essa? Nós estamos falando de aí, as menores que você fez tem 10, 8, 12 mil quilômetros. Como é que você prepara um negócio desse, viagens de 6, 8, 10 meses? A parte de planejamento, como é que você pensa no apego e desapego na montagem desse planejamento? Bom, tem uma história interessante. Quando o Marcos Susbacher, né, na primeira viagem, foi lá em casa para a gente decidir viajar, nós não tínhamos Google Earth, Google Maps, nada disso, né? Normalmente a gente tem que ter uma carta náutica, mas na hora a gente não tinha uma carta náutica. Eu tinha um Atlas grande lá em casa, aí eu abri o Atlas. E nós dois nos debruçamos sobre o Atlas e passamos a fazer as contas aproximadamente entre as ilhas no Caribe, para saber se era possível velejar 80 milhas, 60 milhas no barco aberto. E aí, depois que ele foi para a casa dele, eu deixei o Atlas aberto na sala da minha casa e falei assim para mim: bom, eu vou deixar esse mapa aberto porque todas as horas que eu passar na minha sala, porque a gente já havia decidido fazer a viagem, eu vou olhar o mapa e vou mentalizar. E alguma coisa vai aparecer nessa mentalização. Eu falo, puta, esqueci de uma coisa. Não, mas a gente vai precisar disso. Então, o que eu percebi é que esse meu ritual de deixar o Atlas aberto, se você for lá em casa hoje, Pedro, você vai ver o Atlas aberto com o mapa do até hoje. A viagem 2022, é uma maneira que eu tenho de focar e de colocar minha atenção plena no projeto e ficar todo o tempo que eu posso. Você está olhando aquele propósito, aquele objetivo e está olhando o cenário, né? Estou interiorizando. E está interiorizando. Tem uma história engraçada que é do professor Marins, que é um antropólogo. Eu assisti uma palestra dele, é muito legal. E ele fala o seguinte, que ele passou um tempo com os aborígenes da Austrália, ele foi lá estudar isso na década de 70, e aí esses aborígenes estavam fazendo um ritual para a caçada do gnu, passaram a noite inteira dançando, pulando, não sei o que lá. De manhã saíram, ele estava destruído, porque pulou a noite inteira lá com os aborígenes. Passaram vários animais, eles não caçaram. Quando chegou o meio-dia, passou um gnu, eles pegaram o gnu. Aí voltaram lá, assaram o gnu e tal. Aí ele falou pro chefe assim: escuta, chefe, pô, não era melhor ter descansado a noite inteira, né? Sair de manhã e ter tanta oportunidade de outras caças, né? O chefe falou: não, você não entendeu nada. Falou: à noite nós caçamos, de dia a gente só foi pegar o gnu. Então, é exatamente isso. Quando você tem um planejamento, você faz 80% da viagem antes. Está no planejamento. E os 20% que é a execução, obviamente, não vai sair do jeito que você imaginou, porque existe uma coisa chamada imponderável ou incerto, mas você, pelo menos, tem um caminho já construído. Correto. E esse caminho construído, ele é feito não é só no planejamento e na logística, ele é a interiorização desse caminho. Legal. E aí, Beto, na parte de desapego, né? Então você falou do planejamento, quer dizer, você tem lá o seu propósito, seu objetivo, você deixa um Atlas aberto, você deixa um mapa e fica, sei lá, meses passando e debruçando, mastigando aquilo, né? Regurgitando e trabalhando em cima disso. E na parte de desapego, como é que você faz uma decisão de desapego, né? Você comentou um pouco emocional, mas eu queria entender um pouco o material.
Então eu preciso levar, como a gente fez aquela brincadeira aqui no início, de 8 equipamentos o que eu levo. Como é que eu saio com 125 quilos e chego com 70? Quer dizer, desculpa, você está levando 55 quilos a mais. O que é por barco, que é enorme, um peso num barco pequeno e leve. E aí, quando você vai respondendo, eu vou dar uma olhada aqui nas algumas questões que vieram também deles para a gente estar interagindo. Bom, a gente brincou que na primeira viagem, quando a gente começou a cortar tudo, né? A gente tinha que usar só uma escova de dente para 4 e ainda cortar o cabo dela, né? Seria o ápice, o máximo da otimização. Isso obviamente não aconteceu, era uma brincadeira. Mas era olhar para o barco, para as coisas e pensar, bom, nesse trecho aqui da viagem a gente não precisa de tudo. Então a gente pode despachar para o Brasil ou pelo correio a gente pode mandar para uma outra capital na costa brasileira, e assim a gente foi se desapegando das coisas e vendo o que barco ficava mais leve. Por exemplo, desalinizador, né, um equipamento pesado. A gente estava na costa do Brasil, a gente sabia que os ventos sempre iam nos empurrar para uma praia caso a gente ficasse à deriva, né? Eram 2 barcos, então a gente começou a se desfazer de algumas coisas que a gente não precisava, né? Âncora, roupa de frio, roupa de chuva, roupa de borracha. Era uma região muito quente, então essas coisas vão acumulando tanto peso no barco. Vai ter um desconforto se pegar uma chuva, tudo bem, mas no dia seguinte a gente sabe que no norte do Brasil a temperatura é muito quente, não é esse o problema. Levar menos água nesse trecho, porque a gente vai parar no final do dia, então não precisa ter 25 litros para cada barco, pode levar 10 litros para cada barco. Então, esse tipo de coisa, não tem como você saber, antes de viajar, o que deixar, né, e o que levar. E foi exatamente a vivência, Pedro, de estar naquele lugar e ficar com o mínimo. Né? Exatamente, falar, mas eu não preciso de 3 camisetas. Eu consigo viver com uma coisa menor. Uma coisa só, porque a gente daqui a 15 dias vai chegar, sei lá, em Natal, vamos mandar pelo correio para Natal, lá a gente repensa. Então foi assim que a gente foi indo. Quer dizer, você usa só os recursos teóricos que você precisa, vamos dizer, para cada etapa da viagem. Sim. Digamos, o estritamente necessário. Certo? Talvez uma pequena reserva, mas você não leva 55 quilos a mais porque você não precisa, você não vai ter isso na otimização do seu negócio. Eu queria trazer para nós também aqui para a discussão, Beto, um questionamento que veio nas perguntas do Ariel. Acho que é um amigo nosso, provavelmente de fora, porque ele escreveu em espanhol, e ele diz que nós temos mais fortalezas dentro de nós do que a gente imagina. Sim. Eu queria que você respondesse um pouco em cima disso. Quais são as nossas fortalezas? Como é que a gente poderia ajudar os nossos participantes a pensar quais são as fortalezas que eles têm hoje dentro do negócio deles, imaginando todo esse cenário que nós estamos vivendo atualmente no mundo? Aquele ditado bem conhecido, né? Mares tempestuosos formam bons marinheiros, né? É impossível você, num dia de vento bom, ou vento favorável, vento tranquilo e malezinho, você descobrir os teus recursos, porque está tudo a favor, né? A gente só sabe, só conhece os nossos recursos na hora que a gente tem que usá-los. E a gente vai usar os recursos nas situações difíceis, obviamente. Mas o nome disso é superação. Então, uma tempestade, ela tem esse aspecto muito interessante, porque imagina de noite, num barco como esse, no meio do oceano, escuro, você não vendo a direção das ondas, um vendaval, você praticamente velejando com pouquíssima vela, o barco surfando onda, você andando no meio do nada. Onde estão esses recursos para você conseguir estar naquele lugar tranquilo com o teu companheiro, fazendo o que você tem que fazer, que é velejar, né? Nesse caso, a gente tem que ficar 100% naquele momento, não dá para pensar em outra coisa, concentrado, né? E eu fui percebendo ao longo dos anos, nessas viagens, que eu fui mudando
porque na minha vida aqui de São Paulo eu jamais teria acessado esses recursos se eu não tivesse experimentado ficar no meio de uma tempestade, no meio do Pacífico, do Atlântico, ou na própria Patagônia, né? Se eu não tivesse experimentado isso. E fui descobrir que eu tinha mais recursos do que eu imaginava. E isso foi um aspecto positivo da tempestade. Ou se a gente trouxer essa experiência para esse momento agora, Pedro, eu tenho certeza que está todo mundo se reinventando, que é a palavra que todo mundo usa. Se reinventar, o que é? É descobrir que, na verdade, as coisas que você trouxe que você não usou ainda, até hoje. Eu já escrevi alguns textos sobre isso, já conhece, Pedro. Começamos. Eu falo e reafirmo, nós não temos defeitos, nós temos dificuldades, e eu creio que cada um de nós nasce com uma caixinha de ferramenta feita sob medida para as dificuldades que cada um traz. Ou seja, se você traz um tipo de dificuldade, né, que você tem que enfrentar, você vai trazer as ferramentas para lidar com essas dificuldades, como superar lógica, essas dificuldades. Isso é o nosso autodesenvolvimento, é baseado nisso. E essas dificuldades, elas são as tempestades da vida, vamos dizer assim, que podem ser corporativas, emocionais, num relacionamento afetivo, enfim. E são elas que despertam, né, essa vontade que a gente tem de se desenvolver, né? Legal. Vamos aqui tentar um pouquinho mais com os nossos participantes, Beto. Tem uma pergunta bastante interessante do Jefferson e ele vai aqui direto na lata. Quantas vezes você ocorreu risco real de morte nessas viagens? E como foram esses riscos e qual foi o sentimento depois? Olha, Jefferson está aí no fundo. É difícil eu falar sobre isso porque se alguém olhar um filme e se pudesse ver a gente velejando no Drake à noite ou uma tempestade na Antártica, ia falar, pô, esses caras podem morrer, mas nós não sentimos esse risco. Porque, embora ele, obviamente, existe, a gente não foca nele. É uma coisa interessante. Você se prepara para não morrer, mas quando você está no meio de uma situação difícil, você não pensa em morrer. A gente não coloca atenção em morrer, a gente coloca atenção em viver. Então, quando passa uma tempestade, uma situação difícil no mar, a gente não tem a lembrança e a ideia de que a gente está correndo um risco. Você não pensa em morte, tá certo, Beto? A gente não passa nesse processo de pensar em morte. Não. A gente simplesmente passa do processo de chegar ao nosso destino. É mais ou menos aquela coisa da doença, né? Nós temos uma educação onde a gente pensa no remédio porque a gente pensa na doença. A gente não pensa de que a medicina não entende da saúde, né? Ela entende da doença. Então as pessoas se focam na doença, mas não entendem, não se focam na saúde. Mas o que é focar na saúde? É a prevenção. Como é que você faz isso daí de uma forma para evitar esse processo? É a mesma coisa, a gente pensa aqui para evitar o pior. Só que a gente não pensa no pior, a gente pensa no melhor. Então você pensa sempre no destino, sempre chegar, sempre alcançar. Embora a gente esteja preparado, né? Esteja preparado para os riscos eventuais que ocorrem e toda essa preparação que vem antes. Para ser bem objetivo, o barco virar, capotar o barco numa água de 0 graus. Se o barco virar, a gente já sabe o que fazer. A gente não vai conversar, falar, Duncan, o que a gente vai fazer? Não, a gente já sabe exatamente o que fazer. Só que quando você está velejando, você pensa em fazer o barco velejar de uma maneira segura. Você não vai virar o barco, não. Vamos trazer então, Beto, vamos provocar um pouco mais aí os nossos participantes. As perguntas estão vindo, estão sendo bem interativas. E eu queria convidar então vocês para a nossa segunda jornada de hoje, que é a travessia do Atlântico. E dentro deste... Desculpa, do Pacífico. Falei que eu ia errar, né, Betão? É muita viagem. É muita viagem. E aqui nessa nós vamos falar de um processo que a gente chamou de otimização de resultado com valor. Quais são os desafios de você montar uma viagem na qual você vai atravessar um oceano de praticamente 17 mil quilômetros e todo esse processo do planejamento, preparação, objetivo, não pensar em morte e tudo aquilo que eu tenho que levar.
com algumas diferenças. A primeira delas é, você não vai ter uma praia para dormir à noite. Você não vai fazer uma viagem costeira, você vai fazer uma viagem interoceânica. Então, assim, quais foram os desafios? Eu queria que você nos trouxesse agora essa segunda viagem sobre o Pacífico. Pois é. Essa viagem foi a mais longa de todas, em termos de distância, não de tempo. Foi a viagem que mais mais quebras nós tivemos, né? Foi uma viagem que começou, aí é uma imagem que eu estou indo na Bélgica, encontrando um amigo meu, holandês, o Hans Buchholz, que vendeu esse barco, né? Quando eu conversei com o Igor Belli, que foi meu companheiro do Pacífico, nós imaginamos que para atravessar o Pacífico sozinhos, num barco sem cabine, o barco tinha que crescer um pouco mais, ele tinha que ter um volume de casco maior para a gente ter autonomia de energia, de água, de equipamentos. A gente ia sair do Chile e ir para a Austrália e chegar a 17 mil quilômetros depois com esse barco, já com tudo dentro dele, né? Então nós compramos o barco na Bélgica, ele foi pintado lá, trouxemos para o Brasil via container, ele foi para o Rio de Janeiro, para Olos, estaleiro do Lourenço, e lá ele foi adaptado. Por exemplo, cada casco que vocês estão vendo, ele foi dividido em 4 seções, ou seja, e a proa do barco é toda preenchida de isopor. Então, se o barco batesse numa pedra, não ia afundar, porque só ia entrar água numa seção. E se fosse na proa do barco, onde possivelmente o barco ia colidir, só ia entrar 10% do volume de água, porque ele estava todo preenchido de isopor. Então o barco foi reforçado, foram feitas gaiutas, que são os porta-malas do barco, né? São aquelas portinhas que você acessa a carga. Esse barco foi levado para Ilhabela. O Igor e eu passamos 4 meses com o barco em Ilhabela. A gente correu a semana de vela da Ilhabela, que foi aquela semana de competição para testar o barco, né? No barco a gente tinha que imaginar que um barco maior como esse, ele se virasse no meio do Pacífico, a gente tinha que ter um sistema de desvirar o barco. Então a gente fez um improviso, a gente colocou, tá vendo, um bambu e calculou quanto que a gente precisava de peso para desvirar o barco, né? Então a gente pendurou alguns amigos na ponta do bambu, chegou ao peso e depois fez um sistema onde a gente tinha que içar um saco de água para desvirar o barco, né? Caso o barco virasse. Como nós não tínhamos aqui na travessia do Pacífico uma casa, né, uma cama para dormir, o Igor projetou uma caminha que ficaria na lateral, a gente chama de sarcófago high-tech, né? E foi construída na North Sails, em Ilhabela, que era na asa lateral, naquele pedaço que a gente veleja, a gente colocou essa barraquinha para cada um, tinha uma delas. Elas eram tão melhores que a do Drake, que a gente chamava de chalé 1 e chalé 2, de tão espaçosa que ela era. Então a ideia era deitar ali e ficar com a cabeça para fora, mas tem um lugar protegido para passar a noite. A gente fez uma conta e a gente descobriu que nós não seria possível levar água para a travessia, porque se a gente tivesse que pensar numa quantidade de água segura para a travessia, a gente chegou num número de 300 litros, ou seja, 300 quilos, que era mais da metade do peso do barco. Não daria para levar tudo isso. Então, nós compramos 2 dessalinizadores, que é esse equipamento que eu estou testando em Ilhabela. Ele tem que ser testado no mar aberto, ele tem que ser testado quando a água está bem limpa, né? Porque senão ele entope, é um filtro por osmose. Então, eu baixo essa bomba, ela suga a água do mar e ela goteja a água doce do outro lado. Então, para fazer 1 litro de água, são uns 20 minutos, mais ou menos. É pesado, é trabalhoso, mas a gente tinha o Pacífico inteiro para beber, porque a gente sabia que não ia faltar água. Então, a gente dessalinizava a água todos os dias para cozinhar, para beber. As pessoas perguntam se eu tomava banho, obviamente não, água salgada. Mas se quisesse tomar um banho de água doce, ia ter que trabalhar muito, viu? Porque era pesado. E aí, depois de 4 meses, a gente colocou o barco na carreta, todas as malas que vocês estão vendo da carga, que já foi levada para o Chile, engatamos no nosso Pajero e saímos de São Paulo
para andar 4.000 quilômetros até Vinha del Mar, levando o Bye Bye Brasil. O nome desse barco é o Bye Bye Brasil, porque ele estava indo de fato embora do Brasil, né? Uhum. E ele nunca voltou. Esse barco foi vendido na Austrália. Depois de 7 dias, chegamos em Vinha del Mar, no Yacht Clube de Guerrilhas, e aí nós tínhamos que montar o Bye Bye Brasil. Como eu contei, né? É aquela coisa dos 80%, né? A viagem já havia sido feita até esse momento 80% dela, né? Porque foram 2 anos de preparação, de planejamento, tudo. Captação dos recursos, de montagem da equipe, enfim. E ele em Vinha del Mar a gente colocou o barco na água e carregou ele, né? A gente já tinha exatamente o peso que a gente tinha que levar. E aqui é o teste final do desvire, né? Aquele sistema que foi testado na Praia da Armação, Ilhabela. Agora aqui a gente estava com o sistema todo funcionando. Era um saco que a gente levava, enchia de água, subia num sistema de redução e com o peso o barco voltava para a posição original. Passamos aí também 3 semanas. A Marinha Chilena, como sempre, muito rigorosa, Pedro, em questão da segurança, porque a gente passou 3 vezes por águas chilenas, né? Quando a gente fez a Rota Austral, né, de Porto Montt para o Rio de Janeiro, por baixo da América do Sul, quando a gente saiu para a Antártica e agora quando a gente saiu para a Austrália, né? Então a gente já é um velho conhecido da Marinha Chilena. Que Eles já sabem o que vocês vão fazer lá. Já sabem o que a gente vai aprontar, né? E eles são muito rigorosos com os equipamentos. Tá vendo aqui no caso, o Igor está mostrando os fogos de sinalização, que tem que ter, obviamente, a data de validade para saber se está tudo certo, balsa salva-vida e tudo mais, né? E são coisas pesadas, né? Tudo é peso, né? Tudo é peso. Né? Então a gente leva o mínimo que tem que, pela lei, né? Pela segurança, né? E aí foi o dia da saída. Foi uma saída difícil do ponto de vista mental para mim, porque a gente passa durante 2 anos fazendo muitas perguntas e a gente tem dúvida até o dia da saída. No dia da saída você não pode sair com dúvida. As dúvidas você deixa. E como é que você deixa essas dúvidas para trás, Beto? Como é que é esse processo? Você tem que responder. Responder. Qualquer pergunta que você faça que não tem resposta é uma dúvida que vai te gerar insegurança se não tiver respondida. Então a gente tinha que saber resolver todas as nossas questões, né? Obviamente que durante a viagem aparecem outras dúvidas, né? Porque na viagem você coloca em prática aquilo que você imaginou. E para mim foi difícil essa saída porque nós estávamos numa área que não tinha tráfego de navios comerciais, não tinha tráfego de veleiros, e a gente sabe que um resgate em mar aberto, a Marinha que está monitorando você, ela desvia um navio para te buscar. Ninguém vai te buscar no meio do Pacífico. E se a gente parasse e quebrasse no meio do oceano, a gente sabia que talvez a gente tivesse que esperar 3 semanas a 4 para alguém montar uma busca para pegar a gente. A gente não tinha problema de ficar boiando com o barco salva-vidas, com a bote, não. A gente tinha comida para todo esse tempo, mas você imagina a tua cabeça, você e teu companheiro, uma balsa salva-vidas no meio do Oceano Pacífico esperando chegar alguém para te pegar. Bom, aqui está voltando um pouquinho ao nosso fogareiro, né? Antes era o desalinizador. Por que o fósforo é tão importante e o isqueiro? Senão você não liga o fogareiro, né? Você não vai comer comida quente, você vai passar meses comendo uma comida desidratada, ela nem hidrata bem. A comida desidratada, você só joga água quente dentro de um saquinho e você come a comida. E por que a comida é importante que ela seja quente? Porque quando está, no caso da costa chilena, é muito frio. Você tem que ingerir coisa quente para se aquecer, a temperatura interna tua manter a temperatura certa, né? Então é uma questão de segurança também. Dá para ver o Igor amarrado aí. A gente nos dias de vento forte velejava amarrado. Aí eu velejando com a casinha. E aí começaram os problemas, né? As primeiras quebras no leme, depois
a travessa frontal do barco quebrou e nós cometemos um erro muito, até básico, eu diria, que a gente não poderia ter cometido nessa sexta viagem, que foi comprar um barco usado e não submeter esse barco para os especialistas. Testes específicos. Pegar um especialista de construção naval e avaliar se aquele barco que era usado, embora tivesse uma condição muito boa, as peças estavam estressadas, né? Para quem é engenheiro sabe que uma peça, o nome é estresse. O que é estresse? É um movimento que a peça sofre 24 horas, no caso aqui, até a Ilha de Páscoa, foram 18 dias. Então, é diferente um barco velejar, parar. Então, um barco desse velejava né, na França, na Europa, e parava. Ele não tinha o estresse diário infinito, quase que contínuo, né? Quase 24 horas de estresse em cima dele. Exatamente. O fato de a gente não ter buscado especialistas, isso foi um erro que nos custou muito, né? O barco quebrou muitas vezes durante a viagem. Aqui a gente chegou na Ilha de Páscoa 18 dias, felizmente com todas as quebras, o Gui Igor fez várias gambiarras e a gente conseguiu chegar. Depois da Ilha de Páscoa, a gente, tá vendo, a caixa de leme foi mandada para Santiago e de lá foi soldada e voltou para a Ilha de Páscoa. Então a gente foi obrigado a ficar 16 dias. Aqui é uma passagem divertida, né? Porque a gente teve os Rapanuís, fizeram uma apresentação. Fizeram um ritual para a gente de boas-vindas, porque é um ritual raro, porque era um catamarã que estava chegando lá na Ilha de Páscoa. O catamarã foi inventado a partir das embarcações polinésias, né, as pirogas, que eram o que levaram eles pelo Pacífico todo, né? E a gente não sabia, o Igor e eu, que tinha um galo branco sendo cozido debaixo ali da terra com umas pedras, né, quentes. E a gente ficou sentado ali até que o Yuri, que é esse à esquerda, explicou para nós que esse galo branco era o mutarro, era um ritual. Ele perguntou quem é o capitão do barco, o Igor falou ele, e aí ele falou o seguinte, ele tirou o frango, né, eu olhei, o frango estava meio cru, Pedro. E aí ele pegou assim e falou, então eu vou dar a parte mais honrosa para você, e me deu o cu do galo. E quando eu olhei, estava cru. Aí eu olhei aqui, porque o Igor falou assim, come aí, eu fiquei meio na dúvida, né, fiquei agradecendo, enrolando, né. Aí o Igor fez uma brincadeira e falou assim, Betão, você andou 18 dias no barco aberto, se ferrando para comer um cu frio, né? E aí eu tive que comer o cu do galo gelado, cru. E eu falei, bom, assim, não dá para desrespeitar os Rapanuís, né? Tá, vamos pegar e aí, é o que tem, né? E, bom, passamos esses dias todos na Ilha de Páscoa, um lugar especial demais. Fomos muito bem recebidos por eles. E aí, depois do barco todo refeito, a gente saiu da Ilha de Páscoa, rumo à Polinésia Francesa. Nesse trecho, é um trecho muito quente, e aí aconteceu uma das piores quebras da viagem, né? Já tem as chuvas tropicais, essa travessa frontal que dá para ver ali perto, na frente daquele saco cinza, né? Que junta os dois cascos, partiu, e partiu num momento que que entrou muito vento, né? A gente estava com ondas grandes. E aqui dá para ver o conserto que o Igor fez, que é um cabo de Spectra sendo improvisado para ela não separar. Quer dizer, os cascos quase separaram e a gente implodiu o barco. Bom, conseguimos chegar em Mangareva, felizmente, foi um aperto assim, aí foi realmente, a gente sentiu muito medo, né, de destruir o barco e não terminar a viagem. E aí em Mangareva o barco teve que ser desmontado, num lugar sem estrutura nenhuma. Essa peça foi levada de navio para Papeete. Essa operação demorou 4 meses, a gente voltou para o Brasil. Em Papeete, a Marinha Francesa soldou a travessa frontal e depois de meses devolveu para Mangareva. A gente está aqui 4 meses depois para montar o barco. A gente, por acaso, teve a sorte de encontrar o exército francês fazendo ali umas manobras, tudo muito pesado para a gente, né? A gente sozinho não conseguiria fazer isso. A gente montou um esquema de subir o mastro, porque não era um lugar com estrutura, Pedro, não tinha yacht clube, nada. Não tinha yacht clube, não tinha um porto, não tinha nada. Numa praia. Era uma ilha que só tinha cultivo de pérola negra, quer dizer, não tinha nada que ajudasse a gente a soldar uma peça de alumínio, né? E de volta para o mar, a gente velejou 1000 milhas até Facarava.
um atol no meio da Polinésia Francesa, um daqueles lugares paradisíacos. Passamos 2 dias lá e seguimos viagem para Papeete, metade da viagem. E Papeete, para a segunda metade, foi um trecho bem tempestuoso. Todo mundo pergunta se a gente pesca, a gente só pegou um peixe no Pacífico e um no Atlântico, então não vamos nem comentar. Não vai lá, pula essa parte. Não são pescadores. Não. E aí continuou as quebras, né? O barco novamente quebrou, os parafusos da travessa, a gente foi obrigado a parar em Aitutaki, também um lugar que tinha um pouquinho mais de recursos, a gente fez um parafuso de ferro, não de aço. De Aitutaki nós saímos em direção à Nova Caledônia. Foi um trecho de muito mau tempo, então o barco, Pedro, sofreu muito. E se eu começasse essa viagem novamente, bom, eu faria muitas coisas diferentes, mas eu acho que a gente poderia ter viajado também um pouco mais leve. Daria para ter despachado a comida para muitos lugares, para pelo menos viajar com menos mais leve do que você estava levando dentro do próprio casco e tudo aquilo. Porque acho que o peso também ajudou nas quebras, né? Então você vê que mesmo depois de 6 viagens a gente ainda comete esse erro de não viajar tão leve, né, quanto a gente deveria, né? E aqui mostra um mar grande, a gente surfando ondas, né? Então toda essa estrutura sofre, e aí veio a pior quebra de todas. Acho que essa foi a pior mesmo. O barco quase desmontou inteiro. A gente teve que improvisar, o casco soltou totalmente da travessa e a gente só conseguia velejar para um rumo. Dá para ver que a vela está de lado. A gente improvisou o que dava para improvisar de vela e o vento, por Deus, estava favorável. E a gente olhou no mapa, achei que a gente ia bater no Japão, mas tinha uma ilha no meio chamada Vanuatu. E a gente entrou na internet no barco para saber o que era aquele lugar, e o slogan era o lugar mais feliz do mundo. Eu falei, bom, vamos para o lugar mais feliz do mundo, que ótimo, que é o que sobrou para nós, né? Novamente a viagem foi parada, foi interrompida por 3 meses, teve que vir um engenheiro, aí veio um especialista, a gente contratou um especialista, o nosso consultor, e esse consultor veio da Nova Zelândia, e o barco demorou 3 meses para ser consertado. A gente viajou para uma ilha lá que tinha ali do lado, chamada onde tem o vulcão Yassur, a ilha de Tana, e a gente assistiu o segundo vulcão do mundo mais ativo do mundo explodir durante 2 dias seguidos na beira do vulcão. Foi uma coisa, a experiência mais louca da minha vida, com certeza foi essa. E aqui dá para ver o Igor lá em cima da cruzeta no marco, a gente chegando já na Nova Caledônia. E já no finalzinho da viagem, chegamos na Austrália, né? Depois dessa terceira parada longa, né? Que foi a Vanuatu. E depois de passar tudo isso, Pedro, assim, é uma viagem muito desafiadora do ponto de vista emocional, né? Porque a gente passou uma pressão muito grande, muitas noites, assim, imaginando que o barco ia quebrar. A gente não sabia se ia quebrar meia hora depois, 1 hora depois. E não era morrer, era não chegar na Austrália, né? Não chegar onde a gente se propôs a chegar. E aí, quando a gente viu terra na Austrália, né, que foi na última noite, a gente viu uma tempestade caindo na Austrália, a gente viu que estava próximo, a gente viu os relâmpagos, sabia que era terra. O dia amanheceu, às 10h30 da manhã, o Igor viu terra. A gente chegou num lugar chamado Bundaberg, perto das barreiras de coral. E a gente estava, obviamente, muito emocionado. A gente estava pensando em ver a Austrália há 3 anos, desde que a gente teve a ideia, na Groenlândia. E o que pegou para a gente na hora da chegada não foi o feito náutico, assim, atravessamos o Pacífico. Aquilo foi um alívio. Entendi. Mas o que emocionou o Igor e eu, na verdade, foi chegarmos muito mais amigos do que a gente saiu da América do Sul. E esse para nós foi o grande feito, porque chegar mais amigo nesse ambiente, né, onde todos os nossos recursos, né, que mesmo com tudo que a gente tinha, não era ainda necessário, porque para fazer uma viagem como essa, normalmente é um barco cabinado, nunca um barco sem cabine havia atravessado o Pacífico Sul, o Pacífico Norte sim, o Pacífico Sul não. E a gente chegou mais amigo com toda essa pressão. E esse foi o grande aprendizado da nossa viagem.
E o que deu sentido a tudo isso, né? Porque o que adianta você empreender qualquer coisa na tua vida? Pode ser uma empresa e não fazer de um jeito feliz, e não ser feliz, e não chegar mais amigo. Com aquele processo. Né? O que fica guardado são as pessoas numa viagem, não são propriamente os lugares, e nem muitas vezes os momentos, é com quem você esteve lá, com quem você viveu isso, com quem você construiu essa história. Com quem você conta, né, numa jornada, numa viagem. Exatamente. Né? E eu queria provocar, Beto, aproveitar isso, provocar os nossos participantes, assim, quando a gente ouve uma história como essa, né, um desafio como esse, atravessar um oceano de 17 mil quilômetros aproximadamente, no qual você leva uma série de coisas e tem, né, o primeiro grande erro que você falou de ter comprado um barco usado e não ter se preparado. Eu queria provocar um pouco vocês, e se vocês puderem me responder para mim nas questões, ali no Perguntas e Respostas, assim, nós estamos preparados hoje para todos os cenários tempestuosos e improváveis do que nós estamos vivendo no dia a dia, quanto líder de uma empresa? Então, assim, você preparou durante 3 anos o famoso Atlas aberto, sua carta náutica aberta, você pensa e prepara. A grande emoção que estou sentindo aqui agora é você falar da grande amizade que você desenvolveu com o Igor. Não foi o problema de atravessar o Atlântico, o Pacífico. Eu falei, como é que uma pessoa atravessa o Pacífico e acha que atravessar é normal? Mas o grande negócio é a amizade que você formou e quanto isso te levou a ser uma pessoa diferente. Eu queria jogar uma pergunta para você e para os nossos participantes. Nós estamos preparados para esses cenários de tempestuosos? Dos imponderáveis, de como a gente pode jogar? E também jogar para vocês a seguinte pergunta, né? Quais foram os grandes aprendizados, erros e acertos do Beto nesta viagem, né? Garavello, obrigado aqui já ter colocado a primeira observação. E eu queria ouvir de vocês, para que a gente possa ter essa troca de experiências entre o Beto e todos nós aqui. Sim, eu reforço, né, que os especialistas são importantíssimos, né, porque quando a gente constrói um barco, o barco é todo construído por especialistas, né, a vela, os cascos, os meteorologistas nos acompanham, não estão lá, a gente tem que ouvir uma informação que está do outro lado do planeta, né, ele sabe mais do que vai soprar para você naquele dia do que você. Correto. E tantos especialistas que a gente se cerca, nós fomos um pouco relapsos em relação ao barco. Tanto é que o barco do Atlântico foi o resultado de todos os erros que a gente cometeu no Pacífico. E nas viagens anteriores também. Claro. Né? Lógico que teve uma evolução, né? É porque o Pacífico mudou completamente a grandeza da travessia em relação a uma viagem que para e anda. Tá. E como é que vocês fazem, né? Como colocando aqui a resposta do Garavello, que eu achei interessante, né? A persistência e a união entre amigos na busca de um objetivo final. Se nós trouxermos isso para o nosso negócio, como é que a gente faz a união de executivos, de profissionais, né, do nosso time, dos nossos colaboradores, em frente a um objetivo final? Eu quero chegar na Austrália. Vou atravessar um oceano de 17 mil quilômetros. Essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer para saber se todo mundo enxerga o mesmo lugar de chegada. Eu e o Igor, com certeza... O objetivo era comum e super definido. Super definido. Agora tem uma questão, né? Numa viagem longa como essa, você sai do Chile, o primeiro lugar que você chega é a Ilha de Páscoa. O nosso objetivo era a Ilha de Páscoa. Mas o caminho era muito longo até a Ilha de Páscoa, eram 18 dias. Então o que a gente fez? A gente colocou no meio do oceano marcações. Então o GPS, a gente tinha um ponto a 500 milhas, que era um ponto que a gente colocou no meio do oceano, no GPS. Então, no dia que chegasse nessas 500 milhas, a gente ia comemorar. Correto. Então, a gente, para criar uma motivação
e você percebeu o resultado, porque o oceano tem uma coisa interessante, quando você veleja mar aberto, você anda e não tem a sensação de que andou, porque o horizonte continua no horizonte, né? Você não tem a sensação de falar, pô, hoje eu andei muito, é o GPS que te diz. Então, se você não coloca um objetivo próximo para você chegar e para você criar motivação, não, chegamos nas primeiras 500 milhas, putz, já fizemos um quarto do caminho. Quando a gente chegou nas 1000 milhas, pô, vamos comer uma ração dobrada. E não era pescar, né? Sem peixe. Você sabe que você sabe como que foi descoberta a cura do escorbuto no mar? O escorbuto, na época das navegações, né, era a doença que mais matava. Por quê? Porque ninguém comia nada fresco nos navios, né? Nas caravelas e tal. E os ingleses, eles instituíram o grog. O que era o grog? Era um conhaque, um rum, alguma coisa assim, com limão, que era bebida. E aí, quando a tripulação trabalhava muito bem, eles ganhavam o grog para tomar. Aí começaram a perceber que o pessoal tomava grog e não tinha escorbuto. Falaram, mas será que é o conhaque ou o limão? Aí descobriram que é limão, só que o limão no álcool ele não estraga, não perde as propriedades. Então, mas você vê, eles já tinham essa maneira, esse modo de você criar vamos dizer, um prêmio para a tripulação. No nosso caso, a nossa automotivação era fazer as primeiras 500 milhas, 1000 milhas, chegou na Ilha de Páscoa, puxa, fizemos 18 dias de mar aberto, a gente foi capaz, chegamos bem, chegamos inteiros. Então... E se a gente traz isso para a realidade corporativa, né, Beto, o que você está falando é o que hoje nós estamos trazendo cada vez mais em voga, que são os OKRs, né, os Objetivos de Curto Prazo. Então, seus objetivos eram 500 milhas, né, para você navegar praticamente 10 mil milhas, né, 17 mil quilômetros, 18 mil quilômetros, e atingindo esses objetivos dentro de determinados prazos ou passando por determinadas marcas, né, específicas. E aqui nós temos vários comentários que eu acho super interessante. Um deles aqui, da Márcia, fala sobre resiliência, né? Então ela fala ali, a nossa capacidade de recuperar facilmente e se adaptar a cenários improváveis de travessia, né? E óbvio, mudanças de planos. Você não estava preparado para ficar alguns meses parado em algumas ilhas, porque isso não estava dentro do planejamento. A ideia era fazer numa pernada só, né? Numa tirada só. Como é que fica essa cumplicidade entre os velejadores, Beto, né? E o equilíbrio dessa travessia? Bom, tem uma frase que foi falada pelo Santiago Isa, que foi meu companheiro da Rota Austral, inclusive a abertura do livro, né? Quando nós estávamos montando a viagem, a Rota Austral, o Gui e eu, a gente estava montando a equipe e a gente contratou 2 argentinos. Então o Gui velejou com o Felipe Tomás e eu com o Santiago Isa. E o Santiago a gente contratou pelo telefone sem conhecer, porque foi de última hora, aconteceu uma desistência. E a gente estava um pouco inseguro em relação a ele, porque a gente, como é que vai contratar uma pessoa para fazer uma viagem como essa sem conhecer? E ele falou uma frase que traduziu ele. Certo. Todo barco que parte tem que chegar. É muito afirmativo isso. E ele ganhou a vaga por falar isso e ele era essa pessoa. Todo barco que sai, ele tem que chegar. Ele sabe num porto que ele tem que chegar. Tem que chegar numa praia, tem que chegar num porto. Ele traduziu ser uma pessoa de uma mente muito decidida. É um cara raçudo, que sabe que vai fazer tudo para aquele barco chegar. Então, é exatamente o que a Márcia falou. Dentro de uma situação daquela, o que define o quanto você tem vontade de fazer essa viagem terminar, né? O quanto você tem vontade de empreender, resolver uma... Na verdade, a viagem é uma coleção de resoluções de problemas. Que é aquilo que você vai buscar, aquilo que você vai fazer, aquilo que você quer interagir. Que é o interessante da vida, né? Se a gente resolver as questões, porque as questões elas vêm todos os dias, né? E qual que é o grande balé da vida? É a gente entender... Como é que eu vou fazer esse balé terminar, tá certo? De um jeito leve, que você não fique doente, que você não fique desgastado, estressado, né? Com uma sabedoria, com uma leveza, viajando leve.
Viajando leve e viajando longe. Exatamente. Então, Beto, aí nós temos vários outros comentários, né? A Débora coloca, né, acerto, persistência e erro, confiança no casco comprado usado. Qual foi esse aprendizado neste processo, por exemplo, de comprar um casco usado? Um barco, né? Um barco usado, ao invés de desenvolver um barco como você praticamente desenvolveu em todos eles. Nunca mais, nunca mais. Foi o único, deixa eu pensar, foi o único barco usado que a gente usou, na verdade foi esse. Embora tivesse seminovo, nenhuma do Atlântico, a gente fez um barco na Alemanha, para a Groenlândia a gente fez um barco na Alemanha, para a Antártica fez o barco no Brasil, o Miami Nova York era um barco de regata americano, novo, segunda viagem, 2 barcos americanos novos. É aquela coisa, é aquele mesmo sistema do avião, né? O avião, eles fazem um exercício de mitigação de riscos e falam assim, uma peça dura 10 horas, nós vamos usar 2 horas. Então a gente na Rota Austral, que foi a segunda viagem, a gente comprou 2 barcos iguais, a da primeira, a Miami Ilhabela. Como a gente já sabia o que quebrava, na metade, mesmo quebrando ou não, trocamos tudo. Entendi. Já foi um outro negócio. Só que no Pacífico era muito difícil fazer isso, né? Então a gente teria que trocar as travessas, mas a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Tudo o que aconteceu de grave foi em relação à estrutura do barco, a travessa. Tanto é que na travessa do barco do Atlântico foi totalmente bem estruturada e bem construída para não ter. E não teve nenhum, né? Nada. E na parte também de pressão, de estresse do próprio material, é tão grande quanto uma do Pacífico, né? Tudo bem, é menor, mas... Não, foi até mais, 37 dias sem parar. Foi a maior perna que vocês fizeram. Foi, é que também o barco do Pacífico era alumínio e o barco das travessas era carbono. Então a gente consegue saber melhor sobre uma peça nova de carbono do que uma peça antiga de alumínio. Entendi. E aí você traz esse processo de como desenvolver. Beto, eu queria desafiar aqui os nossos participantes para 2 coisas. Tem uma frase também que eu conheço do Fernando Pessoa que eu queria discutir com vocês no nosso próximo encontro, que ela diz o seguinte: navegar é preciso e viver não é preciso. Eu queria que vocês anotassem essa frase e colocassem o que ela define para vocês. E depois eu vou contar, e o Beto também, do que ela define para nós. Navegar é preciso e viver não é preciso. E para finalizar, Beto, eu também queria trazer para os nossos participantes, né? Primeiro, se vocês têm alguma pergunta para o Beto, é uma coisa rapidinha. Sim. Beto vai responder 2 perguntas, as outras nós vamos guardar para o próximo encontro. Então esse é o primeiro desafio. E o segundo nós vamos falar sobre a travessia do Drake. Que é a história que eu vou contar e a gente vai comentar quinta-feira. Exato. Que vem. Quinta-feira agora, depois da manhã. Exato. Então, enquanto o pessoal vai pensando aqui em algumas perguntas, Beto, o que eu queria provocar os nossos participantes é o seguinte. O Nelson vai me ajudar agora e vai enviar um e-mail para vocês com um texto que é uma sinopse da travessia do Drake. Na verdade, ele é uma história de tomada de decisão. Nós vamos colocar vocês, nós todos estaremos juntos no barco Kotik 2, o barco que acompanhou a travessia do Drake, e tem um momento de decisão. Está nesse pequeno texto que nós estamos mandando para vocês. Ele foi escrito pelo Moisés e eu fiz uma adaptação para a nossa realidade. Então tem um momento sentado numa mesa, alguns profissionais que vão tomar a decisão de fazer ou não a travessia do Drake. Sim, no caso, o Duncan Ross, que foi meu companheiro, sul-africano. E o nosso grande guru, o Oleg Belli, o comandante do Kotik, que infelizmente já partiu, mas ele até então havia atravessado o Drake 40 vezes. Então, nós queremos levar vocês para nos ajudar neste processo de tomada de decisão.
A travessia é essa, nós vamos sair da Ushuaia até a Antártida, né? Num barco, num catamarão de 21 pés, tendo como apoio o Cotique 2, neste processo de tomada de decisão. Um pouco deste cenário. É isso que nós vamos encontrar. Nesse texto você vai ter toda a história deste cenário e nós queremos que vocês façam este processo de tomada de decisão. Vocês não precisam fazer nada, responder nada até quinta-feira. Na quinta-feira, quando nós começarmos, nós vamos começar discutindo qual foi o processo de tomada de decisão de vocês frente a este cenário. Se você cair na água sem equipamento de proteção, em 5 minutos realmente você morre por hipotermia. 75% do tempo lá no Drake é de tempestade forte, né? Temperatura, sensação térmica, menos 20 graus. O tempo de travessia para você cruzar aproximadamente 500 milhas náuticas, que dá aproximadamente 900 quilômetros, seriam 4 dias ininterruptos. Correto, Betão? Então o desafio é bastante grande. Tem que pensar que essas questões foram as questões que eu levantei antes de começar o projeto. Eu escrevi num papel e falei assim, se eu for um cara de bom senso, eu não vou para a Antártica por causa disso. Tudo. E nós sabíamos, né, o próprio Oleg colocou esse processo de uma forma bastante diretiva, dizendo, a chance de você conseguir fazer essa travessia, se tudo der certo, é 5%. Exatamente. Você tinha 95% de chance deste projeto não dar certo. Então nós queríamos agradecer vocês, né, todos os nossos participantes, e convidar vocês a estar com a gente neste desafio. Qual é o processo de tomada de decisão em relação a um cenário que vocês acabaram de receber no seu e-mail, contando esse texto? Lembrando também, tá certo, Beto? É um bom dilema. Viu? É um bom dilema. Foi talvez uma das decisões mais difíceis que a gente teve na vida, o Duncan e eu. E aí também nós queríamos comentar com vocês que quinta-feira nós vamos sortear 20 livros do Beto. Tanto livros de fotografia quanto livros de histórias deles, das travessias, do que ele realizou. E em cima disso, nós vamos estar trazendo para vocês, né, sorteando entre vocês, 20 desses livros. Sim. 10 de cada um, tá certo, Beto? Exatamente. Entre Trópicos, a Primeira Viagem, o Mar à Minha Terra é um livro de texto, de histórias. Perfeito. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais e conhecer. E o principal, esperamos de vocês esse processo. E tragam também perguntas, o que vocês gostariam de discutir. Um ponto fundamental para nós, nessa terceira travessia que nós vamos contar hoje, amanhã, quinta-feira, é confiança. Um grande desafio. Por que nós confiamos em pessoas que estão a 12 mil quilômetros de onde eles estavam, os meteorologistas franceses e americanos, e muitas vezes, ou várias vezes nas nossas corporações, eu não confio em quem está do meu lado. Segundo, processo de tomada de decisão e como a gente alcança objetivos quando nós estamos enfrentando, né, cenários tempestuosos e imponderáveis. Exatamente, essa é a palavra. Então, em nome... Tem tempo para... Claro, temos mais 6 minutos. As perguntas, Beto, será que veio alguma coisa? Deixa eu ver se eu vou aqui, como é que vocês gerenciavam, Beto, o relacionamento no barco, quanto às tomadas de decisões entre tripulantes não convergiam e como vocês se acertavam? Então, excelente pergunta. Essa pergunta é assim, vou mostrar uma situação. Na Patagônia, nós estávamos um dia numa praia, na Terra do Fogo, um vendaval. A gente estava atrasado no cronograma e a meteorologia ia piorar e a gente tinha que partir. Nós estamos em 2 barcos, 4 velejadores, né? Era o Gui von Smith com o Felipe Tomás, o Santiago e eu. E nós tínhamos que tomar essa decisão. Então nós começamos a conversar e um dos tripulantes, um dos 4, não estava se sentindo seguro
para sair, porque ele achava que aquela situação de mar e vento era muito forte, muito arriscada. E os outros 3 queriam sair. E nós não saímos, porque a decisão que prevalece é a decisão mais segura, a mais conservadora. Então, não existe essa coisa de 3 contra 1, essa conta não fecha. Essa não é uma conta boa de fazer, porque você tem que imaginar que você não pode colocar em risco uma pessoa que não está se sentindo segura. E se ela não está se sentindo segura, seria desumano colocá-la numa situação como essa e irresponsável, porque ela também não ia estar plena das suas qualidades e características. Né? Perfeito. Beto, aqui nós temos, por enquanto, 5 questões e eu queria ver se a gente consegue responder as 5 em 5 minutos, tá? Porque faltam exatamente 5 minutos. Uma eu vou responder para o nosso pessoal em relação a uma aventura, ou novo, a gente não chama de aventura, a nova jornada, a nova travessia de 2022. E nós queremos convidar vocês, se você não se importar, não sei quem fez essa pergunta, eu queria te responder ela na quinta-feira, porque nós temos uma grande provocação, uma grande interação com vocês a respeito do que o Beto vai fazer em 2022. Então, rapidinho, Beto, o que te motiva mais? Planejar a jornada em si ou a chegada ao destino? Ping-pong. Tudo. Cada coisa tem um tempo, né? A primeira viagem, quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que foi encantador ter essa experiência de planejar, executar e ver o que você pensou que deu certo e o que não deu. Então, quando eu fui montar a segunda viagem, a Rota Austral, junto com o Gui, essa parte do planejamento é uma viagem. Estudar, ler, eu li muitos livros, até da própria história da colonização da Patagônia, dos ingleses que chegaram, as viagens do Darwin, e é uma forma de viajar em casa. E depois, quando a viagem começa, né, você vai mergulhar naquilo que você imaginou, e aí vai ser aquele choque de realidade, porque nunca é igual, né? A viagem é muito mais dura do que a gente imagina, porque tem uma coisa lúdica, poética, do barco à vela, mas quando a gente começa a viagem é um choque de realidade. E depois, quando você está dentro do processo de chegada, né, de finalizar a viagem, o momento é o ápice, porque você é um pouco antagônico. Você não quer que a viagem termine, porque é aquele sonho que você está realizando, mas você quer terminar porque você tem que entregar, né? A viagem não é uma viagem minha, ela é uma viagem de várias pessoas, e quando tem marcas, patrocinadores, você tem responsabilidade, né? Você tem que chegar, você tem que entregar. Falar, a viagem está aqui, depois tem que sair o livro, tem que sair a palestra, a exposição, documentário, seja lá o que for. Sim, você tem, é um trabalho, né? Então, a chegada, ela tem um ápice, obviamente, emocional maior do que todos os outros, porque é o fechamento de um ciclo, né, Pedro? Legal. E, Beto, faltam 2 minutos e a gente sempre falar para as pessoas, né? Nossos horários começam em horário quebrado e terminam em horário quebrado, porque nós cumprimos o que a gente planeja. E eu queria fazer uma última pergunta brincando com você, Beto. E as outras 3 que ainda não foram feitas, a gente começa quinta-feira falando dessas perguntas. Só para descontrair, não sei quem fez essa pergunta, mas eu adorei. Betão, como é que você aprendeu a nadar? Em Santos, na praia, pegando jacaré, né? Eu sou santista, morava em Santos. E pegava jacaré com aquelas pranchas de tábua, de madeira, né? Acho que foi lá, não me lembro. Mas, legal. Mas não tem que saber nadar quando você viaja. Você está de colete salva-vida, né? Você não precisa aprender a nadar. Então, pessoal, eu queria realmente agradecer mais uma vez a participação de vocês. Espero vocês nos desafiando com o processo de tomada de decisão da travessia do Drake na quinta-feira, às 8h26, nós estaremos aqui com vocês. E agradecer mais uma vez a Expense Reduction Analytics por apoiar essa nossa jornada. Nos vemos quinta-feira. Obrigado. Grande abraço. Valeu, Beto. E muito obrigado pela audiência. Até quinta-feira. Respondendo essas perguntas que estão aqui. Tchau, tchau.
Foi bom, hein? Deu certinho, hein? Beleza? Fala, Felipe.